uma das principais coisas que a internet nos trouxe foi a liberdade de comunicação, né? Hoje, você não precisa mais ter uma concessão de TV, uma concessão de rádio, ou uma empresa muito grande de impressão de jornais, de revistas, para poder se comunicar com as pessoas. Você simplesmente abre uma conta numa rede social e começa a publicar lá o que você quiser. Obviamente que tem as regras da rede social, né? Porém, hoje você não precisa pagar um centavo se comunicar com outras pessoas em qualquer lugar do mundo. É óbvio que existe umas maneiras de comunicar, né? Óbvio que existe a questão de você ter relevância ou não no seu assunto, mas você não custa nada, né? E para você se comunicar. E isso gerou algo que desbancou um monopólio de 56 anos, que é o monopólio da Globo em relação à Copa do Mundo, né? Na verdade 52 anos, né? Porque acabou em 2022, através de um pequeno canal, né? Um canal que começou no tempo da pandemia, que começou com pessoas de talento, né, como o Luizinho, como o Casemiro, que acabou conseguindo, né, 6 anos depois, ter uma Copa para chamar de sua, né, a Copa do Mundo de 2026, pelo menos no Brasil, é a Copa da Casa dele. E é disso que vamos falar hoje. Eu sou o Vitor, o Samurai do COP, e meus anúncios já venderam mais de R$ 500 mil para os meus clientes, e sou pai atípico, católico e aluno do professor Olavo de Carvalho, e eu tento entender o que a mídia está nos mostrando, que as histórias que a gente vê da questão da mídia está nos mostrando, e essa Copa do Mundo está sendo muito pautada sobre a questão da transmissão de TV, por causa dessa guerra nos bastidores entre o velho mundo da Globo e o novo mundo da Casa TV, né? Isso é bem interessante a gente analisar muito bem. Bom, tem uma palavra que o pessoal adora, né? Democracia, né? Democracia, tudo democrático, né? Liberdade de expressão, parará, parará. E a internet trouxe basicamente isso para muita gente, né? Alguns discordam, né? Não gostam, discurso de ódio, não sei o quê. Porém, a realidade é que a internet ela trouxe uma liberdade para você falar. É que o problema das pessoas que falam sobre o discurso de ódio é que são as pessoas que perderam, né? Como a Globo ou alguns artistas, alguns políticos perderam o monopólio da fala, né? Eles perderam o monopólio da comunicação. Hoje, você não precisa mais, como eu disse, né, na introdução, você não precisa mais de uma concessão de TV para falar. Antigamente, né, se você for investigar as concessões de TV que existem até hoje, de rádio, você vai ver que é tudo ligado a político, ou, né, ligado a famílias que dominavam regiões na questão política e na questão econômica. Os Magalhães na Bahia, né, os Collor de Mello na Lagoas, né, os Sarneys no Maranhão e assim por diante. Você tem locais, né, que a mídia era basicamente controlada por uma, duas famílias, no máximo. Isso levava ao controle de toda a informação que existia no mundo, fazendo com que as pessoas acreditassem que só existia um lado da história, né? Nunca tivesse dois lados. A internet quebrou isso daí no meio, ela veio e quebrou no meio, né? Tanto que estão tentando de várias formas tentar regulamentar, né? E o exemplo é a China, né? Enfim, mas eu posso falar disso de uma outra maneira mais tarde, de maneira mais aprofundada. Aliás, se você quiser que eu fale disso, deixa aqui no comentário, né? Fala, eu quero que você fale sobre isso de uma maneira mais profunda, né? A gente pode até fazer algo, né? Uma live, algo parecido, para a gente comentar sobre esses assuntos que são importantes. E aí o que acontece, né? Com esse aumento da liberdade na internet, você tem players como Casemiro aparecendo, né? E players que conseguiram roubar, né? No caso do Casemiro, roubar, né? Da maior empresa de mídia do Brasil, da história do Brasil, né? Um dos ativos mais importantes que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo sempre foi vista em toda a mídia, né? Na mídia esportiva, em toda a mídia em geral, como a cereja do bolo, né? Como a joia da coroa, como aquilo que é o mais importante, né? Tanto que a Globo, ela se enfiou no meio da ISL, se enfiou no meio com João Avelange, com Ricardo Teixeira, né? E toda a galera da FIFA, né? Isso está bem documentado em vários livros, né? Como Cartão Vermelho, como o Jogo Sujo, o Jogo Cada Vez Mais Sujo, né? Do Andrew Jennings, FIFA Máfia, né? Isso está bem documentado nesses livros, né? Então, assim, né? Se você falar que achar que é fake news, vocês estão de brincadeira, é só ler os livros. Mas, enfim. Então, a Globo, ela se mete nisso daí,
né? Para, obviamente, ter o poder, né? Ter o poder da narrativa, porque era o evento mais importante. Como no FIFA Mafia fica bem claro, eles tratavam a futebol, a Copa do Mundo, como algo religioso, né? Tanto que o Joseph Blatter, ele entende isso daí e ele mete, né, vestes sacerdotais para entregar a taça para o Iniesta em 2010. Né, porque a percepção tá, ninguém gostava do Blatter, né, as pessoas não gostavam do Blatter, porém, quem mandava gostava, né, que eram os políticos e que eram as empresas de mídia. Isso gerava, né, esse monopólio gerava porque existia uma cláusula de barreira muito grande para entrar, né? Para você competir, você precisava ter estrutura, você precisava ter... Primeiro, para você ter estrutura, você precisava ter uma concessão de TV, né? Olha, eu quero transmitir... Quero abrir uma TV, eu preciso de uma concessão de TV. Como eu disse nos vídeos passados, o Silvio Santos demorou 20 anos para conseguir a concessão dele, né? Ele conseguiu comprar a TVS, aí, além de comprar, ele tinha que pedir ao governo a reconcessão, né? Ele conseguiu ali, depois da TVS, no começo dos anos 80, transformou lá no SBT, aí hoje é a segunda maior TV do Brasil, né? Porém, ele demorou 20 anos para conseguir. E o Casemiro fez 6. Quer dizer, ele não precisou de nada para... A concessão dele, basicamente, era abrir um canal no YouTube, né? Criar o profile dele no YouTube e começar. Fez o acordo com a Live Mode e começou a transmitir campeonatos menores, como o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, né, campeonatos femininos, começou a transmitir alguns esportes olímpicos, e aí conseguiu transmitir boa parte das Olimpíadas de Tóquio, né, eu vi muita coisa na Casa TV, as Olimpíadas de Tóquio, e transmitiu a Copa do Mundo de 2022, no Catar, né, ainda bem limitado, né, eu não lembro o número de jogos que eles conseguiram, né, mas ali ainda reinava o monopólio da Globo. Eles transmitiram alguns jogos, né, transmitiram todos os jogos do Brasil, né, e conseguiram alguns recordes, né, o jogo Brasil e Croácia, né, a eliminação do Brasil nas quartas de final, foi assistido por quase 7 milhões de pessoas, né, simultaneamente. Era o recorde do YouTube Brasil da época, né, eles já bateram esse recorde. Aí, chega a Copa de 2026, eles conseguem todos os jogos com exclusividade, né, muitos jogos com exclusividade, né, até jogos eliminatórios, né, tem muitos jogos nessa fase de 16 avos, a gente está na fase de 16 avos, que a Globo não está transmitindo, quem está transmitindo é a Casa TV, que a Globo só tem 55 jogos, é um pouco mais da metade, né, além dos jogos do Brasil, que a Globo não tem mais exclusividade. Antigamente a Globo tinha exclusividade, né, ela passava o sinal para que ela quisesse, mas agora não tem mais. Agora a Cazé, ela entra como player e a Cazé tá batendo. Cada jogo ela aumenta e bate o recorde, né? Foi 16 milhões, 18, agora no jogo contra o Japão, 21 milhões conectados, de aparelhos conectados. Significa que pode ter passado de 50 a 60 milhões de pessoas. Né? Que um aparelho conectado pode ser várias pessoas, né, ali assistindo. Então, é uma empresa que pôde entrar nesse meio por conta da questão da liberdade que a internet dá, da qualidade, obviamente, do trabalho, e também de aproveitar um momento de mercado, né? Porque a Globo, como estava perdendo dinheiro, a Globo começou a não pagar, porque a Globo, o que a Globo fazia? Ela pagava parceladamente, todos os anos ela tinha uma parcela para pagar para a FIFA, para manter os direitos exclusivos para ela. Só que ela começou a falhar isso na época da pandemia, que, né, muita gente ficou com muito pouco dinheiro na época da pandemia. E aí, o que acontece? Quando a pandemia acontece, né, acontece esse ato, a FIFA meio que olha, né, então vocês vão ter que abrir mão de alguma coisa. E a Globo meio que falou, eu abro mão da questão digital. Eu mantenho TV aberta, né, e TV fechada, o digital não me importa. Aí entrou a Live Mode com a Casa TV e falou, ô FIFA, então eu quero sair do digital. Ninguém quer? Beleza, eu quero. E aí transformou no que acontece. O futuro é a internet, gente, não adianta. Isso para nós, né, para empreendedores e que queremos comunicar na internet, isso é muito grande, né, porque a gente pode criar o nosso próprio terreno dentro dessa internet. A gente não precisa depender só das redes sociais. Né? As redes sociais, obviamente, são uma porta de entrada muito importante, porém a gente pode trazer essas pessoas, né? A gente não precisa mais de outros gatekeepers, né? A gente não precisa mais só de indicação ou, né, no caso de médicos, de convênios, né, para depender de conseguir pacientes. A gente consegue através do nosso próprio trabalho, né? O Gary Vee, ele fala que a gente está na medida de interesse. E se você prestar atenção, muitos dos conteúdos que você vê
no Instagram, no X, no YouTube, né? Eu falo disso porque são os três principais, né? E o LinkedIn também, que eu uso, não são de quem eu sigo, não são de quem você segue, são de pessoas, são de outros criadores, né, pequenos, muitas vezes, que falam do assunto que você está interessado naquele momento, né? Por exemplo, até a Copa do Mundo, o assunto que predominava em todas as minhas redes sociais era IA, basicamente, porque eu estou pesquisando sobre IA, tem até algumas playlists aqui neste canal sobre a questão da IA, como a IA está mudando tudo, né, em todos os mercados, e era basicamente sobre IA. Quando mudou para a Copa do Mundo, mudou para a Copa do Mundo. Eu comecei a falar, eu quero ver os jogos, eu quero saber o que está acontecendo. Estava ligando muito para futebol, né? Faz um tempo que eu não acompanho meu São Paulo, tá uma desgraça. Enfim. Mas aí mudou. Aí você vê hoje a minha timeline é basicamente Copa do Mundo. E várias pessoas que eu não sigo estão aparecendo na minha timeline, como outras pessoas que eu não seguia, né, apareciam sobre a questão de IA. Então, hoje é a mídia de interesse que manda, né? Não é somente a pessoa segue, a pessoa não segue. O seguidor, ele não é uma métrica tão mais importante do que era há 5 anos atrás. Então, as coisas mudaram, as coisas vêm mudando. Por quê? As redes sociais querem que a atenção das pessoas estejam cada vez mais ali. Então, elas entenderam que a questão é dar para elas aquilo que interessa, não exatamente quem ela segue, né? Porque o interesse ele pode mudar rapidamente. Bom, gente, o que vocês acham, né? Deixe seus comentários aqui embaixo, né? Deixe suas dúvidas, né? E a semana irei continuarei falando sobre o fenômeno do Casemiro, né? E principalmente como o sistema reage contra isso. Que, obviamente, o sistema não ia deixar barato isso acontecer. Gente, muito obrigado. Fui!